Agora a gente volta com um assunto sobre estupro de vulnerável para alertar os pais e adultos que são responsáveis por crianças e adolescentes. Nós fomos ouvir o que uma psicóloga tem para falar sobre esse tema, como os adultos devem agir, ajudar os filhos, entender o que ele está acontecendo, quais os sinais que demonstram um possível abuso. A reportagem é de Lucas Moura. E o que mais chama a atenção nesses casos de abuso é que os suspeitos sempre são do convívio das vítimas, convivem no mesmo ambiente. E quem conversa conosco sobre esse assunto com a gente é a Niclésia Dias, ela que é psicóloga, já está aqui conosco. Niclésia, obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos falar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto muito difícil, mas que tem que ser debatido, até porque é um problema que precisa de solução. Em relação aos pais que estão nos acompanhando agora, os responsáveis, como é que faz para poder lidar e identificar situações de abuso dessa natureza, já que muitas vezes os abusadores são tão próximos das crianças? Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Então, os pais eles têm que estar sempre atentos aos sinais que os filhos dão. Os filhos, por vezes, eles são muito claros. Então, os pais eles têm que prestar atenção quando eles falam, não dizer não, não desacreditar na fala da criança, estar sempre atento a quem está rodeando essa criança, o que essa criança está conversando, o que ela está fazendo, procurar manter um diálogo todos os dias quando essa criança chega em casa para conversar, saber como foi o dia e estar sempre orientando com relação a ela conversar com todos, inclusive com os mais próximos. Quais aspectos os pais eles precisam ficar atentos? Cada criança, ela transborda e transmite isso de uma maneira. Tem crianças que ela realmente já fala o que aconteceu, tem crianças que ficam mais silenciosas, chorosas, irritadas, elas não querem ficar perto daquela pessoa que está abusando dela, elas começam a repelir aquela pessoa e muitas vezes o adulto acaba inconscientemente obrigando que ela fique mais próximo, porque infelizmente os abusadores são muito íntimos e muito próximos, geralmente estão dentro de casa. Como é que faz para o pai, para a mãe, para o responsável estabelecer uma relação de confiança? É necessário, que estabeleça uma relação de confiança com o filho para poder receber essas informações necessárias para que o mal seja desfeito? Como é que funciona esse processo? Então, é necessário que exista essa consciência desde a primeira infância. Por exemplo, o abuso sexual, ele não necessariamente ele ocorre através da conjunção, e sim muitas vezes até pelo toque e até mesmo por algumas falas. Então é necessário que esses pais, desde a primeira infância, ensinem com relação ao consentimento. Eu vou dar um exemplo básico. Todas as vezes que os pais forem até trocar a criança, dar banho, eles pedirem permissão para tocar partes íntimas dos seus próprios filhos. A partir daí, eles têm que ensinar que aquelas partes íntimas só podem ser tocadas com consentimento. Então isso é um detalhe que parece bobo, mas que faz toda a diferença. Porque a criança ela precisa saber quando é que o corpo dela pode ser tocado ou não. Aquele pai que conversa pouco com o filho ou com a filha, qual é a orientação que você dá para esse pai? Ele tem que procurar conversar mais com o filho? Qual é o caminho correto? Então, pai e mãe, por favor, se aproximem dos seus filhos, conheçam a rotina deles, conheçam o que eles fazem. Se vocês trabalhem, quando chegam em casa, conversem, saibam o que eles fizeram, com quem ele esteve, o que foi que aconteceu, escute o que ele fala, nunca desacredite da fala de uma criança. Geralmente elas não mentem, quando elas mentem porque se sentem pressionadas. Então, assim, não existe um acompanhamento sem que o pai esteja presente 100%. Um último aspecto que eu queria destacar com você diz respeito à questão de dar crédito ao que as crianças falam, Há situações, e a gente tem visto isso inclusive nos noticiários aqui no Cidade Alerta, de situações em que as crianças elas desabafam, contam situações de violência dos mais diversos tipos e os pais esperam ver para crer, E isso é um caminho um pouco errado, As crianças, apesar de serem crianças, quando se trata especialmente desse assunto, precisam serem levadas a sério. Exatamente, isso é um caminho errado e perigoso, porque a criança, quando ela vai falar e ela não é ouvida, ela automaticamente ela silencia e passa a viver aquele inferno astral interno, que é o silêncio dentro dela. E esse silêncio magoa demais, porque a criança abusada, ela passa a querer até a gostar daquilo algumas vezes, porque o abusador, ele é muito especialista nisso. Ele
ele faz com que a criança ceda como uma forma de brincadeira. Ele faz com que ela acredite que aquilo é bom, que está fazendo aquilo porque ela também gosta. E aí ela sabe que não é e ao mesmo tempo não sabe, porque uma criança ela não tem uma percepção clara do que é certo, do que é errado. Então ela tem que ser o quê? Orientada pelos pais, para que seja tudo bem esclarecido na cabecinha dela. Ok, a gente agradece a sua presença e participação. Muito obrigada. Eu volto ao estúdio. Agradeço, viu, Niclésia? Niclésia Dias, gente, é psicóloga e trouxe para a gente alguns esclarecimentos sobre como os pais, né, devem orientar, devem prestar atenção nos filhos. Eu quero já dizer aqui que os transtornos causados por quem é vítima de estupro de vulnerável são inúmeros. Viu, Mari? Estava ali certinho no lugar esse tipo de transtorno. Para eu trazer aqui para o pessoal, tem um transtorno de estresse pós-traumático e tem um fenômeno, inclusive, das vítimas de estupro, que é a paralisia do estupro. Já existia um tempo em que não era considerado estupro se a vítima não reagisse, imagine só. Só seria considerado se a vítima reagisse, mas isso mudou, graças a Deus. E essa paralisia é também um mecanismo, né, de consequência de quem é vítima. Então é bom a gente esclarecer algumas coisas.